Olá, turminha do segundo ano! Hoje a nossa aula será de valores e princípios. Esse livro aqui, corre lá e pega já o seu livro. Vamos abrir o nosso livro na página 14. Eu irei fazer a leitura para vocês dessa história aqui, ó. Pinóquio. O título da nossa história é Pinóquio. Vamos lá, preste bastante atenção. Em uma velha carpintaria, Gepeto, um senhor muito bondoso e simpático, terminava mais um dia de trabalho, dando retoques de pintura em um boneco de madeira. Gepeto decidiu chamá-lo de Pinóquio. Gepeto foi dormir, desejando que Pinóquio fosse um menino de verdade, pois não tinha filhos. Enquanto dormia, apareceu uma fada que lhe deu vida. A fadinha deu vida ao boneco. Então, Gepeto, muito alegre, mandou Pinóquio à escola, acompanhado de seu amigo Pepito, o grilo. No caminho, Pinóquio encontrou 2 meninos bagunceiros. Pepito Grilo, entre lágrimas, pediu-lhe que fosse afastado desses meninos, mas Pinóquio foi atrás deles. De volta, a fada chateada perguntou a Pinóquio onde ele esteve. Como ele mentiu de imediato, seu nariz cresceu. Aqui, ó. O nariz de Pinóquio cresceu. Gepeto decidiu procurar o filho, que de novo não havia ido à escola. Lá disseram-lhe que Pinóquio estava em alto mar. Assim, pegou um bote para procurá-lo. Quando de repente, zup! Gepeto foi engolido por uma baleia. Aqui, ó. Disseram a Pinóquio que o pai dele o procurava em alto mar. Então, não teve ideia melhor do que ir com o grilo em um bote procurá-lo, sem imaginar que seria engolido pela mesma baleia e entraria em seu corpo e encontraria Gepeto. Pinóquio foi engolido pela mesma baleia que Gepeto tinha sido engolido. Então, dentro da barriga da baleia, resolveram fazer uma fogueira e a fumaça fez a baleia tossir. Cof! Assim foram arremessados através do orifício do animal. Já em casa, a fada apareceu e disse a Pinóquio que o transformaria em um menino de carne e osso, se ele prometesse que seria obediente ao seu pai. Pinóquio não voltou mais a mentir e foi um menino muito estudioso. Então aqui, ó, a fada transformou Pinóquio em um menino de verdade se ele prometesse que nunca mais iria mentir. Então Pinóquio falou para a fada que nunca mais mentiria e ela transformou ele em um menino e ele foi um menino muito estudioso. Fim, acabou a nossa historinha. Agora, vamos responder algumas questões que tem no nosso livro. Da página 14. Represente a história por meio de desenhos no espaço a seguir e escreva o que você achou dela, lembrando-se do valor da verdade. Você vai fazer um desenho aqui do que você achou da nossa história de Pinóquio e vai escrever o que você achou dessa história, lembrando-se do valor de sempre falar a verdade.
você fosse a fada, perdoaria Pinóquio? Você perdoaria ele e daria mais uma chance? Eu acredito que sim, né? Porque todas as pessoas merecem uma segunda chance. Você vai escrever aqui, tá bom? Aqui embaixo. Na página 15 tem assim: você acha que o pai de Pinóquio agiu de forma correta em sair em busca do filho? Por quê? Você acha que ele agiu de forma certa em ter ido procurar Pinóquio? Eu acredito que sim, porque se ele não fosse procurar Pinóquio, podia ser que ele nunca mais voltasse para casa. E os pais, eles sempre se preocupam com os filhos. Então, o Gepeto, ele ficou muito preocupado porque ele amava muito Pinóquio. E por isso, ele foi em busca de Pinóquio. Próxima questão. Você se lembra da história do pote vazio? Que relação pode ser feita entre ela e a de Pinóquio? Você lembra da história do pote vazio que tia Natália contou para vocês? Que todas as crianças do reino ganharam uma semente e o rei ordenou que dentro de 1 ano eles deveriam trazer a plantinha crescida. E quando foi no período de 1 ano, a plantinha de Ping não tinha crescido. Ele fez de tudo para a plantinha crescer, mas de nada adiantou. Por quê? Porque o rei tinha dado às crianças sementes queimadas. E nunca essas sementes iriam brotar e se transformar em uma florzinha. Então Ping, ele foi honesto e ele falou a verdade. Ele levou seu potinho vazio até a presença do rei, enquanto as outras crianças compraram outras sementes e plantaram. E a semente cresceu e levaram flores até o rei. Mas ao chegar lá, o rei viu que só Ping tinha falado a verdade. Então, por esse motivo, Ping foi nomeado o próximo rei da China. Então, é muito importante a gente falar a verdade, não é? Então, qual a relação que pode ser feita entre a história de Ping e a história de Pinóquio? A história de Ping é que ele preferiu sempre falar a verdade. Já Pinóquio, ele mentiu algumas vezes, mas no final ele se arrependeu e tornou-se um bom menino. Certo? Agora aqui embaixo tem um jogo. Jogo da verdade. Esse jogo aqui você vai destacar ele no encarte, que tem aqui na página 67, 69 e 71. Você vai montar esse tabuleiro, certo? E vai montar também os 2 peãozinhos, o azul e o vermelho, e também o dado. Aí você vai brincar com as pessoas da sua família, tá bom? Aproveita e brinca bastante. Primeiro termina a atividade, tá bom? Assim que você terminar, manda a foto da sua atividade para a tia Natália, para você ganhar um ponto de participação, tá bom? Beijo, meus amores. Fica com Deus.